Hoje eu acordei e olha só a mensagem que eu recebi de um inscrito aqui do canal. Ele falou que tinha transferido um valor para mim. E quando eu fui olhar o valor, cara, eu tinha recebido um Pix de R$1.000, velho. Vocês têm noção do que é isso? É quase um salário mínimo e, tipo, é quase o meu salário como dev na empresa que eu trabalho atualmente. Porque eu já falei em outros vídeos, né? Eu tô começando na carreira agora e o meu salário não é tão alto assim. E em toda a minha vida eu nunca recebi mais do que R$1.400 em questão assim de salário. Só nos últimos 2 empregos, que foi o Mac e o outro antes do Mac. Então todos os outros foram sempre no máximo ali R$1.400. Então eu sempre vivi muito limitado assim em questões financeiras. Então receber esse valor, cara, significou muito para mim. Ainda mais vindo de um cara que é programador aí há mais de 10 anos no mercado. E eu não falo somente do dinheiro, né? Tipo, às vezes a gente troca ideia, ele me fala algumas experiências que ele teve. E é muito bom, tipo, ter contato com esse tipo de pessoa, porque me faz eu aprender ali com os mínimos detalhes que ele teve dentro da carreira dele. E eu nunca achei que isso poderia acontecer, porque, tipo, eu criei esse canal com um único objetivo. Era documentar a minha transição de carreira e a minha jornada na carreira como um programador. Isso era para eu mesmo ver o meu desenvolvimento. Assim como hoje, já tem um ano que eu tô com esse canal e olho lá para trás, as coisas que eu tava com dificuldade, que hoje eu não tenho mais dificuldade. Tipo, como é que tava a qualidade dos vídeos, o jeito que eu falava, então muita coisa melhorou. Então, eu fiz o canal com esse objetivo, de ver a minha evolução. E aos poucos as coisas foram mudando assim de uma forma muito positiva que eu nunca imaginei. Uma vez eu publiquei no Instagram que eu tava com os planos de começar a juntar dinheiro para poder comprar uma webcam, que eu queria fazer live aqui no canal. De estúdio comigo, né? Tipo, abrindo minha câmera, colocando ali um time, colocando uma música, e eu aqui usando da minha disciplina que eu já tenho para poder incentivar outras pessoas a estudarem também. E aí um seguidor falou, quanto que é a câmera? Aí eu falei para ele e tal, acabou que a gente conversou ali e ele foi me transferiu o valor e eu comprei a webcam. E hoje nós já temos aqui quase 200 lives, cara, que eu faço, e muita gente que me acompanhava desde lá do começo já conseguiu desenvolver a disciplina de estudar todos os dias por conta dessas lives. Outra vez também um cara me chamou no LinkedIn e ele queria me ajudar de qualquer forma, tipo, ele queria pagar algum curso para mim, ele queria pagar algum tipo de livro, enfim, ele queria me ajudar de qualquer forma. E eu falei pra ele que eu não precisava, que, tipo, eu não tava precisando de nada no momento, assim, de fato, né? Porque, tipo, eu sou uma pessoa, assim, tanto quanto minimalista em algumas coisas. Então, não tenho um tanto consumismo e tal, tipo, de mudar muitas coisas, assim. Então, tipo, eu já tenho um teclado, já tenho um mouse, meu notebook tá funcionando e tal, então não tava precisando de nada. E aí ele ficou insistindo muito até que a gente entrou num acordo ali e ele resolveu me ajudar com o valor de um Kindle. Então, eu comprei o Kindle e aí eu comecei a ler coisas a mais, né? Porque, tipo, eu li as coisas só, tipo, do devocional, coisas religiosas e as coisas da faculdade. Então, eu comecei a ler outros livros, inclusive um livro de hábito que tá me ajudando muito a entender o meu comportamento para desenvolver um sistema para vocês que vocês tanto me pedem. Então, tipo, com isso vocês também acabam ganhando algumas coisas. E agora com esses R$1.000 aí que eu acabei de receber, eu vou comprar algo muito bacana que, tipo, vai me ajudar, assim, em todas as áreas, tipo assim, tanto na área como programador em si, como também na área como criador de conteúdo, mas eu não vou falar ainda o que eu vou comprar na próxima semana, provavelmente eu já fale. Mas é algo muito bacana que eu acho que vocês vão ter benefícios também por eu estar comprando essa nova coisa. E você que me acompanha aqui, cara, você faz parte fundamental em todo esse processo, porque, tipo, o canal tá crescendo, as pessoas estão me seguindo no Instagram, no YouTube, trocando ideia comigo, eu ajudando de alguma forma, até com meus conteúdos aqui, muita gente comenta muitas coisas positivas, isso é muito bacana porque, tipo, o intuito nunca foi esse, mas eu tô acabando virando um exemplo para algumas outras pessoas, isso é muito bom na minha vida, assim, em particular. Então, agora a gente tá crescendo e, tipo, eu sou muito grato a você que curte a minha trajetória, curte os meus conteúdos e, tipo, eu sinto o carinho de vocês ali nos likes, nos comentários. Cara, só bora porque a gente tá só começando. E hoje no trabalho, o novato da empresa ele me ligou e ele me mostrou um método de estudo que ele está utilizando para entender mais sobre o projeto da empresa. Tipo, ele está comentando o código e de fato isso ajuda bastante, porque eu fiz isso também lá no começo. Porque é tudo muito novo e a gente aprende algo agora, mas só que daqui a 3 dias a gente não vai lembrar. Porque muitas das vezes a gente vai variar as partes do código que a gente está trabalhando. Tipo, você não vai trabalhar em um único arquivo, tipo, por vários dias, né? Normalmente você vai ficar variando ali entre os arquivos para poder
entregar a sua funcionalidade. E aí, dependendo do tipo de problema, você nunca vai ficar em um único lugar, você vai sempre ficar trocando de alguns contextos. Então, nessa fase inicial, a gente acaba não lembrando de muitas coisas, então esse processo de comentar vai facilitar bastante. E aí depois disso, eu comecei a trabalhar e eu fiquei ali uns 30 minutos tentando buscar uns dados de uma API para poder testar um hook ali no use context, acho que é assim que se fala, né? Cara, eu olhei o código inúmeras vezes e eu já estava ficando, já estava chato, porque eu não estava conseguindo encontrar o erro. E depois de um bom tempo olhando, analisando, eu vi onde que eu tinha errado. Nunca iria funcionar porque eu estava passando os dados dentro aqui do parâmetro, né? Quando na verdade 7 dados não deveria receber dados. 7 dados deveria receber o arquivo ali, o JSON, né? Então eu corrigi, depois que eu corrigi funcionou na mesma hora. E depois disso eu tive uma call ali com os caras ali já no final do expediente, né? E a gente tá bolando um projeto aí que vai ser bem massa, só que eu não posso dar muitos detalhes sobre isso agora. E finalmente eu acabei de estudar aí React, cara. Já tava um pouco chato de estudar React, mas eu acabei pelo menos a parte que eu precisava aqui dentro do contexto da empresa, que é só até a parte ali dos hooks e tal. E o Davi até me aconselhou, de eu me aprofundar um pouco mais, pelo menos para aprender algumas coisas relacionadas a formulários e tal, alguma coisa de API, essas coisas assim, para eu poder colocar no currículo, né? Porque, a gente estava analisando algumas coisas e muitas vagas estão pedindo mesmo um cara, sendo full back-end, tá pedindo pelo menos um framework ali de front-end. Não sei muito bem o motivo ainda, mas ele me aconselhou, então talvez mais na frente eu venha voltar a estudar o React aí, só para poder ter uma skill a mais. E hoje na Call com o Davi a gente ficou trocando ideia ali sobre carreira, muito legal esses papos. A gente tá com pouca tarefa nessa semana, então às vezes a gente se reúne só para poder trocar uma ideia mesmo, né, para distrair um pouco a mente, porque eu tô estudando e ele também tá estudando, então é um pouco chato só ficar estudando. Bom mesmo é você estudar para poder resolver um problema. Você quer fazer algo e você não sabe como fazer, então você vai, busca, estuda, aprende e aplica. Então, chega um momento que você só estudar por estudar já não começa a fazer mais sentido, assim, é meio sem lógica. A gente meio que tá nesse contexto agora, então às vezes a gente estuda, troca uma ideia, volta, estuda mais um pouco, troca uma ideia, para que o dia passe, a gente não fique com a mente muito cansada ali de estar só consumindo conteúdo e não tá conseguindo aplicar esse conteúdo ali na prática. E depois ali no final do expediente, o DevOps da empresa nos chamou para trazer algumas novidades. A gente vai migrar algumas coisas para a AWS, então eles analisaram, viram que faz sentido dentro do contexto que nós estamos trabalhando agora aqui na empresa. Então vai ter muita coisa nova que talvez eu vou ter a oportunidade de aprender, e a gente vai ter novas funcionalidades dentro do sistema que a gente trabalha atualmente, e na parte do back-end eu que já vou começar a desenvolver isso aí. Mas a parte da AWS, eu não manjo de nada, não entendo de nada, então eu não sei nem o porquê que a gente vai para a AWS, entendeu? Então meio que não faz sentido eu mergulhar nisso por agora. Eu vou aprender o máximo que der para aprender, mas eu não vou estar mexendo com isso de fato porque eu não tenho conhecimento ainda, então vai ficar mais pro Davi e mais para ele ali. Então eu vou só acompanhar a parte da migração, eu não vou de fato mexer com isso. E aí depois dessa notícia, até que enfim nós voltamos aí a trabalhar com um programador de verdade, mexendo no código e tal, tirando mais a parte ali dos estudos e das reuniões. E hoje aí eu já entrei em call com o Davi porque tinha uma correção para que eu pudesse fazer, e foi bem massa porque ele tá fazendo algumas coisas no front. E aí ele disse que, assim que eu terminasse a tarefa que eu tava fazendo, era para mim avisar ele, porque, depois que eu terminasse, mais ou menos umas 2 horas depois, ele iria conseguir entregar a tarefa dele. Então meio que ele tava dependendo de mim para poder entregar a tarefa dele. E isso nunca tinha acontecido antes, porque as coisas eram me passadas sem uma certa urgência assim imediata, né? Então agora tinha alguém do outro lado precisando terminar o meu trabalho para que ele terminasse o dele. E foi um contexto bem diferente aí do que eu já tava acostumado a trabalhar. Então eu comecei a trabalhar, né? E aí tinha umas 2 semanas sem mexer ali com o Nest. E eu demorei um pouco para poder pegar o ritmo novamente, mas deu tudo certo. Eu consegui fazer as alterações necessárias, depois eu fui lá e fiz o PR e, o Davi continuou lá o trampo na parte dele. E ali na parte do código, não tinha muito o que fazer, então eu peguei para poder refatorar algumas coisas. Comecei a mexer ali nos controles, nos use cases, melhorei bastante coisa, bom. Eu já consigo ter uma visão mais ou menos para poder identificar algumas coisas mais antigas que foram feitas e conseguir refatorar sem, danificar o processo inteiro, e consegui criar testes também para algumas funcionalidades que estavam só em testes.
E, tipo, foi muito massa passar a tarde, tipo, refatorando essas coisas, assim, porque eu consegui olhar as coisas e identificar algo que poderia melhorar, né? Tipo, coisa que a galera fala que programador, tipo, está funcionando, não mexe, mas quando eles me permitem fazer essas alterações, eu curto bastante, porque é onde eu consigo expressar um pouco o meu conhecimento. E ali no final do dia, o Davi me chamou para poder me passar a tarefa já de amanhã. Eu vou trabalhar com algo novo que eu nunca trabalhei, que é fazer uploads de imagens. E hoje eu comecei trabalhando ali, resolvendo alguns conflitos que eu tive ontem. Cara, às vezes eu vacilo demais, tipo, eu começo a trabalhar e eu esqueço de fazer o pull para poder começar a trabalhar. Então, às vezes tem algumas atualizações e eu começo a trabalhar todo desatualizado ali. E às vezes, tipo, eu começo a trabalhar e eu esqueço de fazer o pull para poder atualizar ali a branch que eu tô trabalhando ou o repositório inteiro em si. E, tipo, é muito vacilo isso, porque, tipo, cara, eu perco muito tempo depois consertando o meu PR, entendeu? Que está totalmente desatualizado com a branch que eu estou trabalhando no momento. Mas aí eu consegui entregar e depois eu fui fazer uma outra rota para a gente poder buscar uns dados. E essa tarefa surgiu tipo de última hora, algo que também nunca tinha acontecido. Então surgiu uma tarefa e eu tive que parar as coisas que eu tava fazendo para poder entregar essa tarefa hoje. E tipo, eu tô curtindo isso, é isso que a galera bem fala assim, que é a vida de programador, né? Você tá fazendo uma coisa e tem uma coisa mais urgente, você para, já vai para outra e tal. Então tipo, aqui tava bem tranquilo, mas agora a gente tá um pouco corrido. Mas eu tô curtindo porque eu tô de fato trabalhando e o dia passa tipo muito rápido. Então é melhor ficar assim do que ficar tipo meio ocioso e tal. E aí já sabe, né? Tipo, trabalhando ali, eu precisei alterar algumas coisas e aí quebrou todos os testes e aí eu tive que ajeitar ali todos os testes novamente, mas eu consegui resolver. E isso é um pouco chato de toda alteração que você faz, você tem que consertar vários arquivos. Se eu altero uma propriedade ou se eu adiciono uma nova propriedade, sempre vai dar erro em muitos arquivos, né? Porque, tipo, tá pegando lá desde as entidades e tal. Então, é algo muito chato, mas é algo muito necessário também. Porque, tipo, se não tiver isso, depois a gente vai começar a tomar vários erros e a gente não vai saber nem de onde que tá vindo esses erros. Então é bom que a gente consiga ter o código bem estruturado, assim, pelo menos no contexto da empresa que a gente está agora nesse projeto. E ali no final do dia, o Davi me chamou para dizer que nós vamos ter algumas informações novas ali. Então eu vou ter que mexer na tabela do banco, adicionar novos campos e até criar uma outra tabela para poder separar o contexto do que eu estou trabalhando no momento, porque já está crescendo demais. E hoje eu comecei o dia fazendo algo que eu nunca fiz, que é receber dados e no próprio método ali do Prisma salvar os dados em duas tabelas diferentes. Tipo, seria mais ou menos esse exemplo aqui da documentação do próprio Prisma. E na hora de tentar implementar isso, eu tive muitos erros e algumas dificuldades. E aí então tive que chamar o Davi, como sempre, né, para poder me ajudar. Em resumo, eu precisei fazer uma referência a outro ID para poder fazer uma conexão entre as tabelas. Então, tipo, eu tomei 1 milhão de erros ali no testes, mas como sempre, eu consegui resolver. Então, tipo, uma semana que eu achei bem massa, porque eu comecei a trabalhar bastante, parar um pouco mais de estudar sem um objetivo específico. Então, tá bem massa essa semana. E é isso aí, se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e a gente se vê na próxima semana.